Nesse vídeo estou apresentando o OTDR Anritsu modelo MT9090A-15C. Esse OTDR é um OTDR que tem uma porta 1310-1550 e tem uma segunda porta 1650 filtrada para teste de rede ativa. Seu range dinâmico é de 38, 37 e 35 dB. Ele tem standard um Power Meter monomodo em sua porta do OTDR de menos 5 dBm a menos 50 dBm de range. Ele mede 1310, 1490 e 1550. Esse OTDR ele é robusto, ele é pequeno, display é grande, 4,3 polegadas, bateria para 8 horas, tem um sistema de senha de acesso, salva na memória interna até 1000 curvas, SOR e tem portas para pendrive. Em 1310 1550 se aplica testes de rede ponto a ponto, apagadas. Ele consegue medir precisamente de 50 metros a 140 quilômetros. Sua porta 1650 filtrada serve para testes em rede ativa, PON, sentido assinante ou caixa de atendimento para a central, em redes balanceadas com topologias de até 64 assinantes, como exemplo um 8 com 8. Ele tem dois modos, o TDR clássico, que é aqui, onde seleciona-se escala, pulsa o tempo e salva a curvas em formato SOR. Se o modo for da configuração de teste autocompleto, o OTDR seleciona automaticamente uma escala, um pulso e tempo. Se aqui for desabilitado ou manual, o usuário seleciona uma escala, um pulso e um tempo adequada à medição. Esse é o modo Fiber Visualizer, que é esse aqui, é um TDR mais avançado, vamos dizer assim, onde seleciona-se escala, pulso o tempo, salva a curva SOR e converte para PDF curva SOR, salva nesse modo ou salva no outro modo, ok? Nesse modo, sendo autocompleto clicado, serve para testar a rede GPON, pois o OTDR vai gerar vários pulsos para conseguir testar a rede GPON, ok? Nesse modo em manual, que é o autocompleto desabilitado, o usuário seleciona uma escala, um pulso, o tempo, para medir redes ponto a ponto ou GPON, sentido assinante central, com uma escala, um pulso, um tempo. Normalmente pulsos de 100, 200 ou 500 nanosegundos. Aqui eu tenho esse OTDR, aqui para ilustrar, fisicamente. Ele é realmente robusto, robusto. Não é touch, que eu acho interessante, porque é mais robusto. Tem poucas teclas, mas é fácil trabalhar com elas. Ele tem as portas que eu mostrei aqui, é a APC, verde nesse caso. Aqui a porta rede ativa 1650, aqui 1310, 1550 rede apagada. Tem as portinhas para pendrive, fonte AC bivolt. E aqui na tela dele, vou colocar ele aqui na mesa, para a gente ilustrar. Eu vou mostrar primeiramente o modo OTDR clássico. Eu estou entrando aqui. Ele está já entrando. E aqui a tela de configuração, como eu falei no slide, modo automático, que ele automaticamente seleciona a escala, o pulso, o tempo, e o manual, que o usuário seleciona a escala, pulso, o tempo. Nesse modo, ele mede redes ponto a ponto. Eu vou carregar aqui na memória interna dele um exemplo de rede ponto a ponto. Aqui é uma rede ponto a ponto de 40 km. E aqui tem a análise da curva, os eventos, fusões, fim de fibra, perda total, que o OTDR faz, as análises, ok? Ele tem também um modo, como eu falei no slide, Fiber Visualizer, que é esse aqui. Nesse modo, ele tem a tela de configuração similar, sendo que em alto vai gerar vários pulsos para testar a rede GPON. E quando for testar a rede GPON, você seleciona aqui a quantidade de splitters e uma rede de 64 assinantes, normalmente é 1 para 8, 1 para 8. Você já deixa no jeito, seleciona automático e aperta Start para fazer a medição. Aqui eu tenho um exemplo de uma medida desse tipo, para ilustrar. E aqui eu tenho os eventos que foram medidos.
Nesse caso se usou um cordão de 50 metros, que é esse cordão aqui, ó, que eu recomendo o cordão de 50 metros para testar a rede GPON, tá certo? E aí ele mediu a medida aqui do splitter, né, 1:8, com a perda correta, o segundo splitter para 8, achou uma fusão com uma perda negativa aqui, tá certo? E ele faz um resumo, a perda total, ou seja, ele faz o teste da rede GPON, ok? Nesse modo aqui, e mostra a curva também, vamos dizer, a curva que está por trás dessa medida. Nesse modo também, se eu fizer, no caso, manual, nesse manual, como eu falei no slide, eu testo ponto a ponto com uma escala, um pulso, um tempo, ou eu testo rede GPON com uma escala, pulso, tempo. Posso fazer o teste sentido assinante central, rede ativa, tá certo? Se eu carregar aqui só para ilustrar a curva ponto a ponto, né? Então ela é apresentada de uma maneira visualmente interessante, fusões, perda total, o resumo, e aqui ele salva e recupera a SOR, como ele cria relatório aqui, ó, em PDF, que você pode configurar detalhes e criar um PDF no destino. Então ele já gerou um relatório em PDF aqui, ok? Ou seja, é um TDR bem interessante. Tem o TDR em tempo real, que é para a manutenção também, que é escala pulso, sempre para fazer análise dinâmica. E a gente sabe que o TDR pode se usar cordões curtos, onde você não consegue medir a conexão do DO, por exemplo, porque a zona morta morre aqui, é uma técnica. Pode usar cordões de 50 metros, que eu recomendo para GPON, um lado igual ao TDR, para poder já medir a rede, né, a partir da conexão, onde pode haver uma conexão, o splitter, né, ou a medição clássica com uma bobina de 1000 metros, que aí você consegue medir ponto a ponto bem distante, a zona morta fica aqui, e também serve para medir rede GPON. Então são técnicas de medição. Muito obrigado.